Você sabia que grande parte da tecnologia que usamos hoje começou com as ideias de um único homem? Smartphones, computadores, inteligência artificial. Tudo isso tem raízes no trabalho de Alan Turing, um gênio incompreendido em seu tempo, mas que mudou o nosso futuro. Mas quem foi Alan Turing? O que ele fez de tão revolucionário? E como seu trabalho continua transformando o mundo em que vivemos hoje? Hoje, vamos explorar a vida, as ideias e o legado de um dos maiores gênios da história. E eu garanto que você nunca mais verá a tecnologia da mesma forma. Fique aqui comigo! Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912, lá na Inglaterra. Desde cedo, ele demonstrou um talento extraordinário para matemática e lógica. Enquanto muitas crianças estavam brincando, Turing desmontava relógios para entender como funcionavam. Ele era um jovem curioso, introspectivo e incrivelmente brilhante. Ele frequentou a Universidade de Cambridge, onde começou a trabalhar em problemas matemáticos que ninguém mais ousava tocar. Foi nesse ambiente acadêmico que Turing começou a se destacar como um pensador ousado e revolucionário. Na década de 1930, Turing publicou um artigo revolucionário chamado On Computable Numbers, onde apresentou o conceito de uma máquina teórica que mudaria para sempre a maneira como entendemos os cálculos e as máquinas. Essa ideia ficou conhecida como a máquina de Turing. Mas o que exatamente é uma máquina de Turing? Pense nela como um modelo teórico, algo que não foi construído fisicamente na época, mas que serviu como uma abstração para o funcionamento de qualquer máquina de cálculo. Imagine uma fita infinita dividida em células, onde cada célula pode conter um símbolo, como 0, 1 ou um espaço em branco. Um cabeçote de leitura e escrita percorre essa fita, lendo os símbolos, escrevendo novos símbolos e se movendo para frente ou para trás, de acordo com um conjunto de instruções pré-definidas. Essas instruções formam o programa da máquina. O mais incrível sobre a máquina de Turing é que, em teoria, ela pode executar qualquer cálculo que possa ser descrito por um algoritmo, ou seja, um conjunto de regras muito bem definidas. Isso significa que qualquer coisa que um computador moderno é capaz de fazer, como resolver equações, processar textos ou rodar programas, pode ser simulada por uma máquina de Turing. A genialidade dessa ideia não estava apenas na construção de um modelo para resolver cálculos, mas na concepção de que a computação poderia ser universal. Ou seja, uma única máquina poderia ser programada para resolver qualquer problema que fosse computacionalmente possível. Esse conceito foi o precursor do que hoje chamamos de computador universal. Na época, ninguém tinha construído um computador eletrônico como conhecemos hoje, mas Turing, com sua máquina, lançou as bases teóricas que tornaram possível a criação de todos os dispositivos computacionais modernos. Quando você abre o navegador do seu celular, usa um aplicativo ou executa um programa, você está, essencialmente, utilizando o princípio da máquina de Turing. Mais do que uma teoria, a máquina de Turing nos ensinou que a computação não é limitada por hardware, mas por nossa capacidade de criar algoritmos. Foi esse insight que transformou Turing no pai da computação moderna. Ele não apenas imaginou o futuro, como ele o criou. Mas o gênio de Turing não ficou apenas no mundo teórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado para um projeto secreto: decifrar os códigos da máquina Enigma, usada pelos nazistas para enviar mensagens criptografadas. Turing criou uma máquina chamada Bomb, que acelerou a decodificação das mensagens nazistas. Estima-se que seu trabalho reduziu a duração da guerra em anos e salvou milhões de vidas. Pense nisso por um momento. Enquanto o mundo estava em chamas,
Um homem estava escondido em um laboratório usando matemática para salvar o mundo. Mas o que ele ganhou com isso? Não fama, não fortuna, apenas silêncio, porque seu trabalho foi classificado como segredo absoluto por décadas. Após a guerra, Turing continuou a expandir as fronteiras do que era possível. Ele propôs uma questão que até hoje define a inteligência artificial. As máquinas podem pensar? Para responder isso, ele criou o famoso teste de Turing. O teste é simples. Uma máquina deve ser capaz de conversar com um humano de forma tão convincente que a pessoa não consiga distinguir se está falando com outra pessoa ou com um programa. Esse conceito é a base do que chamamos hoje de inteligência artificial. Se você já usou um chatbot, um assistente virtual ou até mesmo ferramentas de IA generativa, saiba que está interagindo com algo que remonta ao trabalho do visionário Alan Turing. Infelizmente, o final da vida de Turing não foi digno de sua genialidade. Ele foi perseguido por sua sexualidade em uma época de intolerância. Condenado em 1952, ele foi submetido a um tratamento desumano e acabou morrendo 2 anos depois, em circunstâncias trágicas. Em 2013, o governo britânico emitiu um perdão póstumo, e hoje Turing é reconhecido como um herói e um visionário. Ele aparece na nota de 50 libras, e o prêmio Turing é considerado o Nobel da computação. Alan Turing nos deixou um legado incrível. A ideia de que a tecnologia pode resolver problemas que antes pareciam impossíveis. Mas também nos lembra que o progresso científico deve caminhar lado a lado com a humanidade e a ética. Alan Turing não apenas ajudou a vencer uma guerra, ele criou as bases para o mundo digital em que vivemos hoje. Sua vida nos ensina que a inovação é mais do que ideias, é sobre como essas ideias transformam o mundo ao nosso redor. E agora, eu quero ouvir de você. Qual legado de Turing mais te inspira? Deixe um comentário aqui embaixo do vídeo. E se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Assim, você não perde os próximos conteúdos sobre tecnologia e inovação. Um abraço!